Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Histórias da Maternidade Atípica, aquele lugar onde a gente conhece histórias reais de mulheres que vivem essa maternidade específica. Eu sou Ana Caroline, sou psicóloga e há mais de 10 anos caminho junto com essas famílias. E apesar de não ser uma mãe atípica, aprendo e aprendi já muito ouvindo as narrativas dessas mães em rodas de conversas, encontros e nos meus atendimentos. E é por isso que a gente está aqui nesse espaço, para que você também possa conhecer histórias inspiradoras, ampliar as suas lentes do que é a maternidade atípica e de como vivê-la de uma forma mais saudável. Hoje eu quero te convidar a conhecer uma história digna de filme. Do luto até a luta, em uma constante transformação, a gente vai conhecer uma trajetória que passou por busca de diagnóstico, passou pelo luto, transformou em propósito e hoje, por onde essa pessoa anda, uma legião de mães atípicas anda atrás. Então eu quero que você conheça comigo a história da Linda Franco. Linda, seja muito bem-vinda! Oi, Ana, já fico aqui emocionada, né? Eu vim pensando, eu não vou chorar, mas só de você relatar, né, a vivência já assim gera uma emoção. E quero primeiro agradecer, né, a oportunidade, agradecer esse seu cuidado, né, que você acompanha as mães atípicas. A gente tem visto um trabalho incrível. E assim, de verdade, né? Todas as mães do mundo deveriam ter esse direito, né? Desse apoio. Faz toda a diferença, né? Ai, gratidão. Eu fico muito feliz, Linda, em te receber aqui. Né? Eu fiquei muito feliz quando o meu caminho cruzou com o seu caminho, mediado por uma mãe atípica, né? A Rose, que veio aqui. Primeiro episódio, se você não assistiu, assiste lá. Que ela fez esse encontro nosso, promoveu, né? Essa apresentação. E eu fico muito honrada, né? Porque quando eu conheci a tua história, deu mais sentido ao meu trabalho, né? Fez eu me encantar mais ainda, fez eu ver assim o quanto de fato é importante, né, esse trabalho que eu sabia na teoria e você me mostrou a prática, né? Então eu fico muito lisonjeada de ter o tempo aqui contigo, sabendo de todas as atividades que você tem, tanto no âmbito pessoal, né, quanto no âmbito social aí dos seus trabalhos. Mas assim, vou aproveitar, né? Vou falar menos pra gente poder ouvir a tua história. Quero que você conte pra gente como que você se percebeu mãe atípica, né? A tua caminhada é um pouco diferente, né? Nessa percepção, nesse conhecimento. Tanto que você luta pra mudar isso, né? E eu falo, Ana, que quando nasce uma mãe atípica, morre uma criança, né? E é verdade, porque aquela criança que a mãe desejava, ela não existe, né? Então, no meu caso foi um pouco diferente, porque assim, Gabriel, meu filho do meio, então ele nasceu, desenvolveu como uma criança qualquer até 6 anos de idade, né? Então, foi aos 6 anos e meio de idade que a escola me chamou para a primeira reunião, né? E na primeira reunião da escola, assim, já jogaram no meu colo. Sabe, falaram assim, olha, Gabriel precisa de uma escola especial. Deu como Uau! assim? Assim, Né? na lata? Na lata. Eu, como assim? Meu filho, né? Como assim? Gabriel andava, falava, enxergava, brincava, viajava, pescava. Tinha né, as atividades de uma criança de 6 anos. Era hiperativo, né? E foi apresentando déficit de atenção. Então, o primeiro comportamento, né, que a escola percebeu, assim, de diferença foi, além da hiperatividade, o déficit de atenção. Então, por conta disso, a escola já falou para mim que ele precisava de uma escola especial, né? Então, foi um baque, né? Eu trabalhava e eu lembro assim, sabe, Ana, que eu não gostava de faltar ao trabalho para ficar levando o filho no médico, né? Porque mãe tem disso, né? Verdade. E a mãe tem direito de acompanhar o filho uma vez por ano em consulta médica, tá? Imagina. Esses dias eu soube disso e eu fiquei chocada, né? E eu fui pesquisar e é uma verdade. Então, assim, já começou assim, lá atrás, né? Então, para levar a Gabriel no médico, eu tinha que faltar trabalho. Mas hoje eu enxergo de uma forma que Deus foi preparando todo o caminho, sabe? Teve lá uma
um negócio lá que aconteceu onde eu trabalhava, eu falei, não vou mais trabalhar aqui. Eu pedi a conta, Na sabe? mesma época que você começou. Na mesma época que veio a escola me chamar, eu falei, não quero mais trabalhar aqui. Deixei de trabalhar, né, onde eu trabalhava, e daí eu tinha tempo, então, né? Claro que eu era uma pessoa desempregada, por outro lado eu tinha então o Gabriel com mudança de comportamento e eu tinha que levar ele, né, nos médicos. Só que antes dos médicos, a própria escola me encaminhou para uma psicopedagoga, tá? Eu tô falando aqui de final de 2008, o Gabriel tinha 6 anos e meio de idade mais ou menos, passou pela psicopedagoga, fez 8 sessões sozinho com ela. Fez uma avaliação. Foi. E olha, né, o feedback da psicopedagoga. Né? Mãezinha, talvez a pré-escola do Gabriel foi fraca. Deu, tá bom. E eu era uma mãe leiga, Ana, eu não sabia de nada, é claro, né? Eu fui vivendo dia após dia, fui aprendendo ali, apanhando diariamente, sabe? Aprendendo. E assim, hoje, né, já falando um pouco da rede de apoio, não existia, né? 2008. Essas redes, final de 2008, existia, mas assim, eu, claro, nem sabia de tudo isso e nem sabia que um dia eu iria precisar, né, de redes de apoio, que faz tão bem, né, pra gente. Verdade, e naquela época, se a gente pensar em termos tecnológicos, que é onde tem muita divulgação, né? Aqui no Brasil a gente estava começando, acho que a conhecer um pouco mais do Facebook. Era tudo, né, muito novo. Bom, tive o feedback da psicopedagoga e Gabriel morou 2 anos em Niterói, porque a família do pai é de Niterói. Eu aqui trabalhava, estudava, Gabriel ia passear em Niterói, voltava e uma vez acabou ficando. Então ele ficou 2 anos em Niterói, tá? Aí o que eu pensei? Pronto, né? Então a pré-escola foi fraca, o que eu ia falar, né? Só que enquanto isso, o Gabriel já apresentava estrabismo, que eu nem sabia o que era. O Gabriel ficava olhando pra cima, né? E eu lembro que minha mãe falava, tem que levar esse piá no médico, né? Minha mãe depois disse assim, eu sabia que Gabriel, né, não era, entre aspas, né, normal. Minha mãe falou assim que já percebia algumas coisas no neto, né? Então levei no oftalmologista, né, e pelo SUS. Por que eu falo pelo SUS, né, Ana? Porque durante todo esse processo o SUS funcionou, né, em algumas vezes e o convênio também funcionou algumas vezes, né? Foi assim uma coisa muito grave, então eu dependia muitas vezes dos 2 sistemas, SUS e convênio. Então só que, Ana, eu ficava dentro de casa 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, às vezes esperando uma consulta. E eu não sabia da gravidade. Óbvio que eu não sabia que meu filho iria ou estava ali já manifestando os sintomas de uma doença rara. Eu não sabia, né? Então, déficit de atenção, hiperatividade e estrabismo. Levei, então, no oftalmologista e foi muito bom, sabe? Lá no Boqueirão, do SUS, ele que abriu as portas para mim. Por quê? Porque ele disse assim, mãe, está tudo bem com a visão do Gabriel. Eu estou achando que é algo de fundo neurológico. Olha! Opa, mais um baque, né? Tá bom. E eu tinha o convênio na época. Gabriel, antes disso tudo, foi numa pizzaria e foi num brinquedo, caiu, quebrou o braço. No meio dessa investigação. No meio disso tudo, aí o que eu fiz? Gabriel não tinha convênio. Eu falei com o pai dele, né? A gente já era separado, na época, mas nesse episódio o pai tava junto, tava aqui em Curitiba. Então eu falei assim pro pai dele, vou fazer um convênio. Peguei o mais barato da época, né? E tinha o convênio, então pronto. Daí depois desse feedback do oftalmo, eu fiz o convênio e levei na neuropediatra, tá? Enquanto isso, nesse momento, a doença já está evoluindo e eu ainda sem saber, né? Gabriel ficou agressivo. Uma coisa muito importante, a cor da pele dele ficou escurecida, tá? Porque, né, quem tem o diagnóstico, que daqui a pouco eu vou falar o nome, uma das características é a mudança da cor da pele. Mas aonde que eu comentei que Gabriel morou? Niterói. Em Niterói. Então, sol, né? Então era piscina, era praia. Então, pronto, essa cor, esse bronzeado falso, né? Gabriel tinha um bronzeado falso, mas a gente entendia que era o bronzeado de sol, né? Então, enquanto isso, pronto, levei na neuropediatra, ela pediu o eletroencefalograma e ressonância de cérebro. Aí fui, entre o oftalmo e a neuro, 1 mês, 1 mês e meio mais ou menos, tá? Levei, fiz os exames, retorno na neuropediatra.
Gabriel estava cego, praticamente. Assim, Assim. rapidamente. Rapidamente, Gabriel foi perdendo a visão. Em casa, eu lembro que ele andava na cozinha, batendo o braço na cadeira, na geladeira. Eu tenho um vídeo que eu tô filmando ele e ele tá assim, mãe, mãe, mãe. Ele está me procurando e eu estou do lado dele filmando ele, sabe? Então, junto disso também veio a perda da visão. Que foi assim, algo mais... Assustador, impactante, né? Porque a hiperatividade, a Sim. desatenção, assim, você vai lidando, Você vai contornando. lidando, vai. Mas Agora a visão Deve- Aham. Aí teve até um episódio que o pai do Gabriel já morava fora, né? E aí a gente falava assim, né, pro pai do Gabriel, mãe atípica ouve muitas coisas, né? Então eu ouvia coisas do tipo assim, você tá procurando doença, sabe? Eu ouvi isso. Você tá procurando doença no Gabriel. Gente, não era, olha tudo isso que eu já acabei de relatar, eu não estava procurando doença, né? Enfim, o pai veio, visitou e eu lembro que a gente estava sentado numa cama. Tava eu morava com a minha mãe no SIC, nessa época. Então tava sentado eu na cama, Gabriel e o pai do Gabriel. E Gabriel falava assim pra mim, mãe, vamos no aeroporto buscar o pai. E o pai estava do lado. Tá? Então tudo muito, como você disse, muito impactante, muito assustador. E nesse momento o pai do Gabriel entendeu que tinha alguma coisa? Daí Sim. caiu a ficha, assim. Acredito que sim. Daí no retorno da neuropediátrica, Gabriel praticamente destruiu o consultório, sabe, da neuropediátrica. Fico até nervosa, por quê? Porque enquanto eu tô falando, tá passando aqui na minha cabeça, tô relembrando, né? Então, o Gabriel muito hiperativo, ele me batia muito aqui, na boca do estômago, eu falo, né, Gabriel, me batia muito, no rosto também. E tem algumas crianças que também, né, ficam dessa forma, ficam agressivos. Porque até então, Gabriel já tinha sintomas e não estava sendo medicado, né? Principalmente a parte adrenal, que, né, vai prejudicando muito tudo isso. Muito bem, feedback agora da neuropediatra, tá? Mãezinha, eu vou estudar o caso, tá? E na ressonância, lá no laudo, deu assim, probabilidade de leucodistrofia metacromática. Foi o primeiro nome que eu li. Uau. E claro que eu fui pra internet, né? A neuro falou que ia estudar o caso, eu fui pro Google e o Google, no meu caso, abriu as portas, tá? No meu caso, o que eu fiz? Que nome eu tinha? Leucodistrofia metacromática, fui pro Google, disparei e-mail para Porto Alegre, Brasília, São Paulo e Curitiba. E quem me respondeu foi um neuropediatra que atende no INC, no Campo Comprido, do lado do SIC, né? Então, seu vizinho. Assim, meu vizinho respondeu meu e-mail porque ele tinha um projeto em Colombo. Que ele tinha um projeto de abrir algo e tal. Enfim, ele recebeu meu e-mail, respondeu e eu levei Gabriel nesse neuropediatra, né? Enquanto isso, a outra neuro não falou mais comigo, né? Aliás, faz 16 anos, tá? Que ela tá estudando o caso. Isso, ela tá estudando o caso há 16 anos. Uau. Então tá, levei no Dr. Luiz Celso Amaral, ele falou pra mim que era grave, o Gabriel estava cego, tá? Cego e fazia xixi a cada 2 segundos e não parava. Minha mãe e o Mauro ficaram lá fora segurando o Gabriel e eu entrei pra consulta, né? Mauro é o pai da Sofia, né? É o meu esposo, que daí abraçou a causa e foi o pai, né? O pai drasto do Gabriel. Foi quem me ajudou ali, né? Nessa caminhada. Então, ele falou pra mim que era grave e eu teria que levar Gabriel num geneticista. E na época, os médicos, alguns médicos especialistas ainda atendiam, né, via convênio. Então, para minha sorte, o Dr. Salmo, na época, atendia. Só que, claro, gente, de novo eu tive que marcar consulta. Então, de novo eu fiquei mais 2 semanas em casa, 3 semanas. Ok. Levei Gabriel no geneticista. E assim, então, Gabriel, nesse momento, já tinha muitos dos sintomas, né, de uma doença rara chamada adrenoleucodistrofia. E eu ainda não sabia. Chegamos lá, Gabriel, ele ficou, nesse dia que eu fui no Dr. Salmo, Gabriel ficou dando 48 horas. Tá? Ele ficou 2 dias caminhando. Para conseguir parar o Gabriel era muito difícil.
E as tias do pai do Gabriel, lá de Niterói, estavam aqui. O que aconteceu? Eu entrei na clínica do Dr. Salmo e as tias ficaram andando na quadra. Gente, isso parece coisa de filme, mas ainda não é. E assim, ficaram andando, né, com o Gabriel e conseguiram colocar o Gabriel sentado no carro. E para nossa surpresa, o Dr. Salmo, que eu já tive a oportunidade de agradecer muito ele, né? Eu falo, o Dr. Salmo saiu daquela cadeira chique dele e foi no carro ver o Gabriel. Né? Então ele viu o Gabriel, viu que era alguma coisa grave mesmo, ligou para a doutora Mara Lúcia, neuropediatra, né, do Hospital Pequeno Príncipe. Nas minhas buscas, claro, eu já tinha chegado em alguns nomes, porém é de difícil acesso, né? Até hoje eu acompanho muitas famílias e a gente sabe o quanto é demorado você ter acesso, né? Mas o Dr. Salmo ligou para a doutora Mara. Você conseguiu Então, aí um atalho daí, né? É. Pelo olhar dele, pela Isso. disponibilidade dele, né? Ele solicitou alguns exames genéticos, né? E a gente fez e tal. Do Dr. Salmo eu fui pro consultório da doutora Mara, tá? Daí No mesmo era, dia? No mesmo dia, já era de noite, já era tipo 7 da noite. Eu fui pro consultório da doutora Mara. Eu falo que eu consegui ir dirigindo. Até o consultório da doutora Mara eu consegui ir dirigindo. Aí assim, né, demorou aquele tempo pra doutora Mara ver o Gabriel, atender e tal. E aí, quando ela viu o Gabriel, né, ela conhecia, ela já tinha tido pacientes com adrenoleucodistrofia. Então ela olhou, a cor da pele do Gabriel, pronto, né? Mãe, e essa cor da pele, né? Daí a gente vai e explica. Aí tinha umas manchas como se fosse de encardido nas costas, que também já faz parte ali do diagnóstico. E ela viu a ressonância, o laudo era incorreto, mas a imagem da ressonância mostrava para ela que era uma possível adrenoleucodistrofia. Então esse nome você ouviu ali com ela? Ali com ela. E eu lembro, Ana, que abriu um buraco no chão, tá? Eu lembro, assim, de um buraco escuro que abriu no chão. Ela é muito atenciosa, a doutora Mara é aquela médica que tem o atendimento humanizado que as famílias buscam, né, cada dia mais. Então, ela falou de uma forma carinhosa, mas deu a entender que, era grave, grave, grave. E ela falou, daqui vocês vão para o Hospital Pequeno Príncipe. Tá, tudo no mesmo dia. Uau! Por isso que eu falo, daí eu já não consegui mais dirigir, né? Daí sim. A tia do pai teve que pegar o carro e levar a gente para o Hospital Pequeno Príncipe. Gabriel chegou lá, já teve que ser amarrado na cama, né? Para poder, assim, ser medicado. Passando um filme aqui na cabeça. Imagino, né, linda? E até Foi assim... muito forte, tudo no mesmo dia. Sim, eu tô vendo, Sabe? né, a tua respiração nesse momento. Nossa. E eu imagino que isso deve ser um pouquinho do que você, né, Deus, passou nessa isso é a transição. ponta, né? Eu falo, isso daqui é a pontinha do iceberg, né, Ana? Sim. É aquilo ali e depois veio tudo, gente. Daí foi tudo muito rápido, né? Gabriel, então, estava cego nesse dia. 2 semanas depois ele parou de andar, falar e se alimentar, né? Então eu internei isso agora é final de junho de 2009. 2009. Então demorou 6 anos e meio para manifestações, Isso. mas em meses teve todo esse declínio, É. essa perda de qualidade de vida, necessidade de internamento, o Isso. hospital virou casa. Virou casa, 3 anos de hospital, né? E quando uma mãe chega pra mim, ai linda, eu acho que meu filho pode ter adreno. Daí eu vou perguntando, né? 2 anos atrás, não, então não é. Por quê? Porque a adreno, ela vem e é desse jeito. Por quê? Porque é uma doença rara, genética, desmielinizante e progressiva. Então, dia após dia, a doença vai, né, evoluindo. Uhum. Então, foram 3 anos, né, de internamento. A possibilidade era adrenoleucodistrofia, mas aí teve que fazer o exame. No Brasil não fazia, foi para fora do Brasil, coletou o sangue, foi para fora. Veio a confirmação dia 13 de agosto. De Não 2019. esqueço. 2009. Então o Gabriel estava acamado já e se alimentando via gastrostomia. 6 meses depois, em fevereiro, já veio a traqueostomia, tá? Ok. E ventilação mecânica. Né? Foi tudo assim, né? Eu lembro que agora no início você colocou assim, né? Né? Quando será que eu percebi que eu
era mãe atípica, né? Não, a gente não percebe. A gente vive. A gente vai vivendo cada dia. No início, meu Deus, eu era outra pessoa, né? Eu fiquei acabada. Pense, né? Como eu mencionei, Gabriel andava, falava e enxergava. Daí agora eu tinha um filho acamado, né? Cego. A gente não sabia se ele ouvia ou não, né? Tinha essa dúvida? Tinha dúvida, a doutora Mara, né? Falava que, né, pelas características, né, de você ver o cérebro lesionado, não ouvia, né? Entendi. Mas, mesmo assim, a gente conversava com ele e a gente, né, Ana, vai aprendendo, né? Daí veio o amor incondicional, né? Eu acho assim, eu tenho certeza, né? Que então o Gabriel, nisso tudo, ele que me apresentou, né? Esse amor incondicional. E eu falo, sabe, Ana, que amor de mãe é tudo igual, né? Gente, o amor do Gabriel é um amor diferente, é um amor incondicional, né? Eu amo o Diego, eu amo a Sofia, mas assim, o amor do Gabriel é outro tipo de amor, é um amor de entrega, né? Eu falo assim, se Diego precisar do meu rim, eu dou o meu rim, a Sofia também. Mas não sei como explicar de verdade, mas assim, é um amor incondicional, né? É um amor incondicional. Então, o Gabriel que trouxe tudo isso pra mim. E daí, Ana, lembra? 3 anos de hospital? Sim. Eu ficava lá no hospital. Minha mãe foi minha parceira nessa caminhada, né? E eu já namorava o Mauro, né? E eu falava pro Mauro, vai arrumar outra mulher. Eu morando no hospital, né? Não foi, não arrumou outra mulher. E ainda nesse meio tempo, né, Ana, eu engravidei. Tenho a Sofia hoje de 14 anos. Então, no meio disso tudo, teve uma gravidez que poderia vir menino e que poderia herdar o meu gene, porque nós estamos falando de uma doença genética, que no meu caso eu que carrego o X defeituoso, né? Naquela época você já sabia disso? Sabia e não sabia. Entendi. Sabia, mas assim, Ana, muita coisa eu tive que aprender pesquisando, buscando informação, né? Por exemplo, por que eu lembrei disso? Gabriel teve uma época que ele tomava 26 medicamentos dia. Eu fui buscar, por que Gabriel toma isso? Por que Gabriel toma aquilo? Sabe, eu pesquisei tudo para entender, né, que o corpo é tratado por partes, né? Então, muita coisa vai acontecendo e a gente vai indo junto, Sim. né? Então, é depois, com o tempo, que a gente vai parando para, até para como absorver, assim? né? Pois Essa enxurrada de informações, Gente, é muita coisa. É muita coisa. E eu tenho as fotos dos primeiros internamentos, né? Eu tenho os vídeos, nossa. E eu ficava lá com o notebook, pesquisando, né? Ficava lá lendo sobre adrenoleucodistrofia. Quanto mais eu lia, menos eu entendia, porque é muito complexo. É muito complexo você, né? Estudar o cérebro, você entender tudo. Mas aí, diagnóstico tardio, né, Ana? Fui descobrir que existia o óleo de Lorenzo, né? Essa doença é de um filme chamado O Óleo de Lorenzo. Recebeu o diagnóstico, a primeira coisa que a mãe de Adreno faz é pesquisar. Existe o óleo de Lorenzo? Existe. Pouquíssimos médicos dão a receita, porque não tem uma comprovação científica e tal. Mas assim, doutora Mara, lembra, né? Atendimento humanizado. Doutora Mara prescreveu o óleo de Lorenzo e Gabriel tomou o óleo de Lorenzo. Tomou não, né? Era via gastrostomia o óleo de Lorenzo. E eu lembro que todo dia, quando eu ia passar o óleo de Lorenzo, eu orava primeiro, né? Eu orava e passava o óleo. Aí chegou uma época que o óleo prejudicou, eu acho que o rim. Não lembro. Não vou lembrar agora. Tudo bem, sem problemas. Mas todo medicamento tem efeito colateral e o óleo de Lorenzo também tem. Vamos então, mostrar o vídeo só. Quero mostrar para o pessoal, né? Esse ali ainda tem, né? Uma relíquia, eu acho, não é? E quando eu vejo um sebo, eu entro e pergunto, tem o filme Óleo de Lorenzo? E eu carrego no carro, no porta-luva, na bolsa, eu carrego. Ai, que legal. O filme seria um aliado nosso, né? Porque quem é da educação, quem é da saúde, teria que ver esse filme. Mas na prática, infelizmente, acabam que não assistem muito esse filme, mas né, eu uso ele como um aliado. Então, tá, e eu lembro de assistir esse filme, ainda, desculpa te interromper, na faculdade, se não me engano, foi indicado. E uma das coisas que eu lembro na época que me chamou muito a atenção foi a entrega dos pais.
Porque É um quem, exemplo. né, formulou o óleo de Lorenzo foram os pais, Foram os pais. né? Eu não lembro o nome É. do Lorenzo, né? Lorenzo, É do é. Lorenzo. Uhum. E mostra, né? Faz as cenas deles indo estudar Sim, bioquímica, estudar corpo humano, porque eles não eram da área, os cuidados em casa, que era muito tudo enfrentado, né? Pra conseguir. Então, O filme me ajudou muito. Teve uma vez que eu peguei caneta e papel para assistir o filme. você estudou com Eu o estu- filme. Não, eu estudei adrenoleucodistrofia, Aham. né? Com todas as Estudei. fontes possíveis. Aham. Então tá, lá no hospital, diagnóstico tardio, veio assim, né, Ana? Eu não sei te dizer em que momento que eu parei para pensar, vou então agora ser ativista da adrenoleucodistrofia. Eu não sei como isso aconteceu. Mas a doutora Mara, eu acredito que é uma das responsáveis, por quê? Ela falou assim para mim, mãe, comece a escrever tudo o que está acontecendo. Porque ela sabia o que ia acontecer. E eu ainda não. Então, nesse começar a escrever tudo o que estava acontecendo, 2009, o pessoal estava começando a escrever os blogs. Eu não sabia escrever e escrevi. Você teve um blog, então. Criei o blog já em agosto de 2009. Bem no início ali. No início, ficava no notebook e tal. E criei o blog Gabriel Polaco, com 2 L's, .blogspot.com.br. E para nossa surpresa, nesse mesmo ano, uma mãe do Rio de Janeiro foi para o Google pesquisar adrenoleucodistrofia. E ela me encontrou. Então, em dezembro de 2009, essa família veio do Rio de Janeiro para o Hospital Pequeno Príncipe para investigar. Não confirmou a adrenoleucodistrofia, né? Era outro diagnóstico, mas assim, já abriu portas para uma família. Gente, daí esse foi só o começo, né? Então, desde 2009 até hoje, eu faço esse trabalho 24 horas, né? Às vezes eu vejo você lá no Instagram, 5 da manhã, a Linda chegando no Pequeno Príncipe para receber uma família que veio de algum lugar desse Brasil. Essa semana eu fiz isso, né? Quarta-feira, eu saio da Fazenda Rio Grande 5h50 da manhã, chego no Pequeno Príncipe, daí estaciono o carro, né? Vou lá recepcionar a família, uma família de Santa Catarina e um menino da Fazenda Rio Grande também eu levei para ser acompanhado, né? Então, eu falo assim, Ana, que quando durante tudo isso, né, todos esses 16 anos, eu falo que é um processo, né? Hoje vendo de fora, Ana, né, eu vejo muitas coisas, né? Inclusive, não vou pular essa parte, tá? Lembra que eu falei, doutora Mara receitou o óleo de Lorenzo. Sim. Hoje, eu olhando de fora, eu percebo que doutora Mara não receitou o óleo de Lorenzo para o Gabriel paciente. Ela receitou o óleo de Lorenzo Pra mãe. para mãe. Por quê? Porque, gente, diante de tudo aquilo, para eu me sentir menos impotente, né? Então, o óleo é para mãe. Hoje eu enxergo isso, né? E muita coisa, né, Ana? Claro, hoje de fora eu enxergo diferente, né? Gabriel viveu 8 anos, acamado, né? Ventilação mecânica. De manhã no Pequeno Príncipe, eu falava, Gabriel, respira pra mamãe. Gabriel, respira pra mamãe. Ele puxava o ar, respirava, eu tirava o respirador. O médico, eu lembro, o médico pneumologista chegava e me dava uma bronca. Mas eu deixava o Gabriel o dia inteiro fora do respirador. 11 horas da noite, Ana, eu ligava o respirador. Por quê? Porque eu não queria que Gabriel morresse de noite e eu me culpar por ter deixado ele fora do respirador. Gente, eu acho que foi assim, pelo menos 3, 4 anos dessa forma, né? Aí sim, chegou uma hora que Gabriel não respirou mais, aí ele ficou, acho que mais uns 2 anos, dependente daí de ventilação Integralmente. mecânica. Gabriel cresceu, 70 quilos, acamado. Depois desse longo internamento de 3 anos, lembra que Gabriel tinha um convênio, e lembra que era um convênio pequenininho, um grande... Mais baratinho. O grande comprou o pequeno, né? Então, eu lembro que o pai do Diego era recém-formado, né, advogado, e ele que já fez a liminar para o Gabriel poder ir para casa, né? Então, foi via liminar na justiça, demorou, claro, né? Eu tive que pegar todos aqueles quilos de prontuários, que as mães sabem o que é, para levar e provar para o juiz, né? Que Gabriel estava ali no hospital naquele momento só para pegar bactéria, né? E Gabriel era colonizado com 3 bactérias, né? Então, o cuidado que tinha ali, ocupando um leito hospitalar, a gente podia fazer em casa, né?
Só que alguém teria que pagar a conta e nesse caso seria o convênio. Mas deu certo a liminar. Gabriel, então, depois ficou 5 anos em casa. Daí com enfermeiras, né, técnicas de enfermagem, que, meu Deus, a gente tem amizade até hoje, né? E elas falavam, ai, Gabriel é um filho pra mim, né? A gente cria tantas amizades, né? Aí tinha técnicas 24 horas, físio, fono, tinha a pediatra e depois teve um presente para mim durante o home care, né? Terapia. Terapia, com psicólogo. Uma psicóloga, a Vanessa, ela me acompanha. Um dia eu fui na PUC falar da Adreno, ela foi minha aluna. Meu Deus legal. do céu. Tinha uma fono e a psicóloga. E eu falando de Adreno e da minha vivência para quem cuidou do Gabriel, né? Foi outro presente. Então tá, a Vanessa, ai, linda, eu tô ligando, entrando em contato, né? Porque agora pelo home care vai ter. E eu falava assim, Ana, nas primeiras ligações. Não, eu tenho banco para fazer. Não, eu tenho mercado. Eu tenho não sei o quê. Eu fugi da terapia algumas vezes. Acontece bastante, né? Né, Ana? Eu sei bem. Me emociono de novo, porque foi um presente, né? Era muito difícil pra mim, porque assim, com a família, você não pode falar assim. Eu não podia chegar pra minha mãe e falar assim, mãe, e o dia que Gabriel morrer? Né? Minha mãe ia falar o quê? Pare, menina, para de pensar nessas coisas, né? Então a gente não pode conversar com ninguém sobre o que você já sabe. Eu sabia que Gabriel estava no final da vida, mas eu não podia conversar. Então a Vanessa trouxe isso pra mim, né? Eu chorava muito depois da conversa com a psicóloga, né? Um assunto muito delicado, né, Linda? Deus, mas importante também, importantíssimo. Por isso que, né, aqui hoje no início, o que eu falei? Que todas as mães do mundo deveriam, né, ter esse apoio psicológico, né? Porque depois eu vi que, sim, o quanto me ajudou, meu Deus. Um dia ela falou, Linda, faz hoje a lista das pessoas que você vai avisar quando o Gabriel falecer. Deu, como assim? Primeiro eu chorava, daí passava alguns dias e eu fazia o que ela me pedia, né? Fiz a lista, tal. Tive que imaginar o quarto do Gabriel vazio, né? Tem a Sofia, o quarto a gente vai pintar de rosa. Mesmo que a Sofia não durma no quarto do Gabriel. E a nossa casa era bem pequena, a gente pagava aluguel lá em Araucária, nessa época, uma casa pequena. Tinha 2 quartos. Os aparelhos do Gabriel apitavam de madrugada, eu tava grudada já, né? Eu vinha voando pro quarto dele, né? Então, a psicóloga que trouxe tudo isso, né, pra mim. E a gente foi falando daí sobre o final da vida. Só que, Ana, eu sempre estive muito aberta pra isso, né? Então, as mães atípicas também precisam desse momento de, sabe, não é nem se permitir, é ter a consciência, eu acredito, né, de que sim, a gente tem que falar que o filho, né, vai morrer. E tem muita mãe agora que a gente acompanha e que elas dão os depoimentos de que elas têm medo de morrer antes do filho, né? Sim. Então eu também pensava nisso. E se eu morrer antes do Gabriel, quem vai cuidar? Né? Eu tinha a minha mãe, né? Tenho ainda a minha mãe, graças a Deus. Então, minha mãe cuida, né? E os outros parentes indiretamente, né? Mas sim, a gente acompanha famílias que se a mãe morrer, quem vai cuidar, né? Então, por outro lado, olha o que a gente está falando. Então, não é que é melhor enterrar o filho, não estou falando isso, né? Claro que não. Mas assim, por outro lado, e se eu morresse antes, né? Quem ia cuidar, né? Com esse amor de mãe... Ninguém, né? ninguém. Não, é amor de mãe e de vó e olha lá. Então, nossa, quanta coisa. E agora passou aqui um monte de coisa na cabeça. E no final lá, gente, do final da vida, né, do Gabriel, outro presente. A médica pediatra do home care se afastou para atender interno lá no home care. E entrou um médico paliativo. Meu Deus, que medo, né? Que medo do cuidado paliativo. Essa palavra, né, já vai trazendo assim mais sinais, né, acionam mais emoções. Nossa, é um nome que a mãe atípica não quer ouvir. E semana passada eu no Hospital Pequeno Príncipe tive o prazer, né, de encontrar o Dr. Homero. Dei um abraço nele, carinhoso, né? Toda vez eu falo com ele a mesma história, né? Toda vez que ele me vê, ele ouve a mesma história, mas assim, de agradecimento, né, de gratidão. E eu entendo hoje, né, e as mães precisam também saber que o paliativo é um processo, né? E quando você fala de paliativo, não é paciente, é a família, é o contexto familiar, é o todo, né? Primeira
consulta do Dr. Homero no pé da cama do Gabriel. Gabriel no final da vida, tá? Tô falando de dezembro de 2016. Eu falei assim, doutor, Gabriel não deveria estar na morfina? Sim, dona Linda, eu vou prescrever a morfina. Gente, olha, o cuidado paliativo é isso, é ouvir a mãe, sabe, é entender tudo. Nossa, acalmou meu coração, porque eu sabia que meu filho estava no final da vida e eu também imaginava não, eu não queria que Gabriel estivesse sentindo dor nesse Acho que é um momento. grande medo, né? Do filho sentir dor, sentir passar um dor. sofrimento. Porque Gabriel não falava, né? Gabriel só piscava e ventilação mecânica, né? Então, aumenta o batimento cardíaco, ok. Mas e se não mais, né? Gabriel só piscava. Então, acalmou o meu coração, né? E eu lembrei agora de outro relato, né? Então, Gabriel na cama hospitalar, eu deitava com ele, e ele na máquina, e eu ali do lado dele, fazendo carinho na cabeça dele. E eu respirava, colocava uma música relaxante, né? E eu conversava com ele. E eu lembro assim que a respiração dele entrava em sincronia com a minha. A gente respirava. Corregulados ali no leito. A gente respirava ali junto, né? E a doutora Mara me ensinou que eu precisava enxergar o Gabriel além de um corpo físico. Olha. Né? Então, era um corpo na cama, mas além do corpo existe, né? Um espírito. Então, eu aprendi com a psicóloga que eu podia conversar com o Gabriel, chorar com ele, falar. Me emociono de novo. Filho, a mãe tá indo no correio, mas a mãe já volta, né? Muitas coisas eu não me permitia fazer, né? Porque existem muitas críticas, né, Ana? Então, eu tinha a Sofia pequena, eu tinha o Diego grande, e nesse livro aqui, eu faço parte desse livro Mães Raras, que conta a história de 7 mães raras do Brasil, né? E eu sou a mãe do sul do Brasil. Ah, que legal! Então, por que eu lembrei do livro? Porque no livro também tem o relato de outra mãe que diz a mesma coisa, né? Que eu sinto. Porque lembra do amor incondicional com o Gabriel. Certo. Então, eu vivi 24 horas para o Gabriel, né? E o Diego, né? O Diego teve que crescer a adolescência dele, né? A Sofia foi crescendo no automático, né? Então, eu fiquei ali com os cuidados, né? Do Gabriel? Do Gabriel, né? Integralmente. Corpo, alma. Então, ali também tem uma mãe que fala isso, né? Claro, a gente se sente culpada por muitas coisas, né? Então, eu sei que tem que fazer terapia, mas eu tô na fase ainda... Tô fugindo de novo, tá, Ana? Das terapias. Eu falo assim que você acompanha, então, esse ativismo da adrenoleucodistrofia. Além disso, eu abracei a causa social, porque morar dentro de um hospital e você não olhar para o lado, pelo amor de Deus, né? Então, eu ficava de porta aberta, fazendo amizade com outras mães, e a corrente do bem, que a gente chamava no início, nasceu dentro do Hospital Pequeno Príncipe, né? Com pelo menos 6 mães, que hoje é um trabalho gigantesco, né? Hoje, mais do que nunca, o grupo, hoje no WhatsApp, né? Nasceu no Facebook, hoje é no WhatsApp, é um grupo que de 24 horas tem as demandas, né? Porque o poder público não dá conta, né, de tudo. Então, acabou de receber um diagnóstico, fez gastro, precisa de frasco, equipo e o leite especial, né? E às vezes a bomba de infusão ainda. Então, até o poder público fornecer, o que a gente faz? A gente corre atrás, ajuda aquela mãe, mas orienta. Olha, é direito do seu filho, né? Então, fazer todo esse trabalho social, ser ativista da doença, né? Eu falo assim que é a terapia, sabe? Não sei. É terapêutico, né, Linda? E acho que você tá falando isso, eu tô me relembrando lá de quando você trouxe do Dr. Salmo, né? Que ele acelerou ali, né? Te deu um atalho. É isso que você faz, né? Hoje eu sou ponte. Isso. Ana, assim, eu falo, né? Que quando eu voltei a falar com Deus, lembra que existem os processos, claro. Né? Então, quando eu voltei a falar com Deus, eu falava assim, Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Então, às vezes, né, quando eu tô cheia de coisa para fazer, eu falo para mim mesma, não reclama, você pediu, né? Eu não uso hoje a palavra instrumento, eu uso a palavra ponte, né? Então, é isso, é encurtar caminhos, ao invés da mãe dar aquela volta gigantesca. E né? sozinha. Então, na maioria dos casos, né, Ana, outro ponto importante, né, 78% dos maridos, eles vão embora no primeiro ano de diagnóstico, então quase sempre é a mãe solo e fazendo essa volta gigantesca, né? Sim. Então hoje, quando a mãe vai pro Google para
pesquisar adrenoleucodistrofia, elas me encontram. Ou é no Instagram, no Facebook. Volta e meia, assim, tem mensagem até de médicos hoje, né? A gente vive uma fase nova, ainda bem. Que bom. Eu tenho médicos hoje que entendem a importância dessa rede de apoio, né? Aliás, na época do Covid, eu assisti uma live de uma médica geneticista e ela disse justamente isso, né? A mãe que recebeu no consultório o diagnóstico de uma doença rara, ela precisa cair no colo de uma associação. Então, nós somos, né, esse colo. E assim, todo mês, pelo menos de 2 a 5 mães de doença rara chega pra gente, né? E assim, Ana, muitas mães de adreno, elas conversam comigo, eu não falo tudo, é claro, não posso falar tudo, mas no Google, por outro lado elas já viram, tá lá pra todo mundo ver o quão grave é, né? Então tem mãe que chega, conversa e se distancia e eu respeito. Depois de 5 anos, oi linda, lembra de mim? 5 anos depois, né? E tudo bem. E assim, uma coisa importante, Ana, é uma doença rara genética, né? Então, hoje mais do que nunca a gente tem que orientar a mãe, né? Ah, mãe, você tem outro filho? Então, é só aquela chata que a mãe tá de olho no filho que foi diagnosticado e eu tenho que perguntar, tu tem outro filho? Porque tem que investigar, né? Tem sobrinhos, tem que investigar. Opa, e lembra que eu sou mãe do Diego e da Sofia, sim. né? E sim, eu tenho, né, óbvio, centenas de motivos para agradecer a Deus, né? Diego não herdou o gene e nem a Sofia, né? E a minha mãe não tem o gene e nem o meu pai. Ou seja, é missão, é legado, e eu vejo que eu encarar isso dessa forma também torna tudo mais leve, né? Então eu nasci com a mutação, passei para o Gabriel e acabou, né? Acabou entre aspas, né? Porque sim, hoje eu sou a paciente, né? Porque existe um combo, né? Então não basta ter o filho, hoje eu sou a paciente, né? Eu fiquei 2 anos na fila para ser paciente do HC, eu não tinha pressa, né, Ana? Eu não corri, vou ficar na fila. Fiquei 2 anos esperando, hoje eu sou acompanhada, né, pelo neurologista do HC e agora ele me encaminhou para fisioterapia, né? Então, os sintomas das mães não é cerebral, é medular. Então, eu caminho com dificuldade. Hoje mesmo, andando perto de casa, eu encontrei uma vizinha. Linda, por que você tá mancando? Então, todo dia eu ouço essa pergunta. Daí eu falo, machuquei o pé. Muitas vezes eu falo, machuquei o pé. Às vezes não. Às vezes eu falo, não, a doença, né, que Gabriel teve, eu que carrego o gene e a mãe, depois dos 35, 40 anos, né, acaba também manifestando os sintomas, né? Então, olha só, é uma doença rara e a gente hoje tem, né, as redes de apoio, graças a Deus. E uma coisa muito importante, né, Ana, que além de tudo isso a gente busca mudar, e pra gente mudar a gente tem que estar unido, né? Assim, qual é o meu sonho, né? Qual é a minha meta de vida? E Deus sabe disso. E a doutora Mara também falou esses dias, linda, eu não vou morrer sem colocar adrenoleucodistrofia no teste do pezinho. Então, se Gabriel, meu filho, tivesse tido o diagnóstico precoce lá no início, ele teria feito um transplante de medula óssea, tá? Então, hoje, quando eu recebo uma ressonância no WhatsApp, já mando para a doutora Mara, né? Mas muita imagem chega e a gente já vê, assim, asa de borboleta branca. E até a Sofia fala, mãe, não dá tempo, né? Porque já tem a lesão cerebral. Já conhece até a Sofia. Sofia já deu aula na escola sobre adrenoleucodistrofia na semana da pessoa com deficiência, quando menor, né? Com 14 anos não. Mas quando menor, ela deu aula em 2 salas na semana da pessoa com deficiência e falou, né, do caso do Gabriel. E tem as fases, né? E agora tá adolescente, mudou tudo. Nem vai mais fantasiada para os meus eventos, né? Nos cafés que a gente realiza com as mães atípicas, né? Ela ia de Frozen e tudo, né? Então, agora é outra fase e a gente tem que, claro, respeitar. Verdade. E linda, então, falando nos teus cafés, né? Porque acho que isso encaixa é uma forma de cuidado, né? Sim. Que você proporciona e você incentiva, né, que isso se multiplique aí pela cidade, pela região metropolitana, pelo Paraná, pelo Brasil, né? Mas no Brasil, linda, como que você começou? Como que eu faço isso, né? E assim, Ana, é cuidar de quem cuida, né? Sim. E eu cometi muitos erros, né? É óbvio que eu não cuidei de mim, é óbvio que eu não pensava em mim. Lembra de novo, sim, né? A mãe cuida do filho ali
24 horas. Um dia a psicóloga falou, linda, lista pra mim todos os seus afazeres. Deu pá. Daí ela, cadê você? Eu Não tinha você ali. Claro que não tinha, né? Eu não estava na lista. Então, também, aos poucos, ela foi levando isso pra mim, né? Linda, você pode ir pra praia com o seu marido, com a Sofia. Você pode postar foto que você está na praia. Sua mãe está em casa com o Gabriel tem um home care, sabe? Então, ela foi trazendo isso. Porque nós, mães atípicas, nós somos muito criticadas, né? E assim, e a gente era... Não sei hoje como que tá isso, mas, por exemplo, a mãe bem arrumada, meu Deus, não pode, né? Não combina quase, né? Isso, não combina a mãe arrumada, com o cabelo escovado, com uma maquiagem. Não tá sendo boa mãe. É, isso. Não tá faltando alguma coisa, né? Exato. Tá na academia? Meu Deus, não pode. Não como pode. Que pode? Isso tá mudando, mas por que tá mudando? Porque as mães atípicas estão fazendo isso, e que bom, e levar isso para rede social. Sim. Tá tudo bem, né? Eu acompanho a Fernanda de São José, tem um filho com doença rara. Gente, ela faz academia, ela é linda, ela é bonita. E, sabe, hoje tem que ser assim. Teve o internamento do Gabriel, que eu ia pro hospital, o Gabriel ia de ambulância, na maca. Eu levava ambu, o respirador, bomba de infusão. Por quê? Porque tinha internamento, eu não ia ficar 2, 3 dias, muitas vezes, esperando tudo isso. Então, eu chegava com tudo. E era um domingo, e eu tava arrumada, né? Aí eu cheguei, daí, primeira coisa que falaram, você é a mãe? Eu falei, sim, eu sou a mãe. Sabe, é como se não combinassem, né? Aquela pessoa mãe daquele paciente grave ali. O que não faz sentido gente, nenhum, né? Que bom que a gente tá quebrando isso, né, linda? Que bom, e a gente precisa quebrar. E assim, a mãe hoje tem oportunidades. Gente, através do YouTube dá pra fazer tanta coisa. Aula de dança, dá pra fazer exercício, dá pra caminhar na quadra, e até né? estudar à distância. É Ana, verdade. Não é? Por verdade. falar em estudar, no final da vida do Gabriel, eu sabia que teria que refazer a minha vida. Fiz um vestibular, terceiro setor, eu fugi da saúde, fui pro terceiro setor, que, né, é o trabalho que as ONGs fazem e tal. Mas até hoje eu não tenho CNPJ, tá? Tenho credibilidade pelo trabalho gigantesco que é feito, né? Baita credibilidade na praça, Amém, né? Amém, mas sem o CNPJ ainda, né? Ainda fujo. Pois bem, eu fui... Olha, Gabriel, Ana, ele fechou tudo com chave de ouro, né? Então, ele estava no final da vida, veio fevereiro de 2017, fevereiro lilás, que é o mês, né, de conscientização. Esse ano, inclusive, a gente fez 10 anos da lei do fevereiro lilás. Dia 29 de fevereiro é o dia mundial, né? Quando não tem 29 é 28, mas assim, a gente diz que não dá para falar de doença rara num dia. Então, é fevereiro e março e às vezes o ano todo aí falando, como hoje eu estou aqui falando de doença rara, né? Então, veio fevereiro, meu aniversário, 11 de fevereiro, o Gabriel esperou. Sabe, o estômago parou, né? Além de tudo, o estômago parou, teve que fazer uma jejunostomia, Gabriel se alimentava, já ia direto para o intestino, né? Vai parando, os órgãos vão parando. E Gabriel ainda esperou o meu primeiro dia de aula, né? Então, passou meu aniversário, dia 16 de fevereiro de 2017. Mandei o WhatsApp para o Dr. Homero, falei assim, doutor, Gabriel não está muito bem, não, Gabriel não está 100%, mas eu vou para a aula inaugural da faculdade e depois a gente vê o que faz. E Gabriel estava tomando remédio para uma possível infecção urinária, tá? Pois bem, né, Gabriel fechou com chave de ouro, eu fui para a faculdade e ele foi para o céu. Né, quando eu voltei era o corpo físico em cima da cama, Dr. Homero estava no pé da cama e a psicóloga estava no pé da cama, né, junto com a técnica. E eu cheguei e eu lembro que eu estava aqui nesse bairro, né? Aliás, eu estava aqui pertinho, né? Olha. Teve a aula inaugural, foi coisa rápida. Eu passei no Habib's pegar uma pizza, que era o dia de promoção. Falei assim, me dá um chopp. Sentei para tomar um chopp enquanto esperava a pizza e o meu telefone tocou. E era o home care. Linda, eu não queria falar com você, mais ou menos isso. Pronto, minha ficha caiu, meu coração entendeu, Gabriel morreu, sabe? Porque elas queriam falar com a técnica de enfermagem e ligaram pra mim, não sei. Enfim, larguei o shopping, a pizza ficou pronta, peguei o carro e fui chorando e falando com algumas pessoas, né?
Eu lembro que eu mandei já mensagem pro pai do Gabriel, pro meu irmão, falei, olha, eu estou chegando em casa e não sei se Gabriel está vivo. Né? Daí quando eu cheguei, então, daí já tava a ambulância, né? E tava o corpo. Aí eu lembro que cheguei, fiz um carinho, né, no rosto, agradeci. Só que isso foi numa quinta, Ana, e na terça eu entreguei Gabriel, né? Essa semana eu conversando com uma mãe, e teve uma mãe que entregou o filho de verdade para Deus, e Deus levou no mesmo dia, né? Daí eu comentei com ela, não, Gabriel eu entreguei na terça e Deus levou na quinta, né? Durante todo o processo eu entreguei Gabriel para Deus várias vezes, mas entregava de mentirinha, né? Então nessa terça eu entreguei de verdade, porque Gabriel estava em sofrimento, né? Então eu conversava com ele. Na terça eu coloquei a música relaxante, conversei com ele e falei, filho, se você cumpriu tua missão aqui na terra, você pode partir, a mãe traz a dor da saudade pra mãe e a mãe vai continuar com esse trabalho. Chorando, claro, né? Sim. E por que foi de verdade? Eu saí do quarto dele, fui pro banheiro, me ajoelhei e ergui a mão pro céu e falei, Senhor Jesus, receba meu filho de braços abertos. Eu lembro disso, sabe? Então isso foi na terça e na quinta, então ele partiu. Né? Ele fechou com chave de ouro e depois eu continuei a faculdade, né? Parei um semestre, não foi fácil, eu me enterrei, claro, junto com o Gabriel, só que depois eu fui vivendo, né? Só que tem um porém, era fevereiro, lembra? E eu tinha palestra, eu não cancelei, Ana. Você foi fazer? Uma semana depois eu fui dar minha primeira palestra falando do filho que morreu, sabe? Então, às vezes eu me pergunto assim, será que eu vivi o luto materno, né? Então eu não sei se eu vivi, se eu pulei, eu não sei. Eu aprendi que existe o processo e tem as etapas, né? Conforme aquela escritora, que agora eu não vou lembrar o nome, e tá tudo bem. Então se eu já vivi ou se eu estou vivendo, tá importante é que tá tudo bem. E todas as mães, né, enlutadas, a gente tem que se permitir às vezes estar bem e às vezes não estar bem. E hoje meu marido falou, mas você faz tudo ao mesmo tempo. Então assim, eu faço muita coisa, né? Eu ocupo muito a cabeça, até demais às vezes, né? Às vezes eu tenho que parar um pouco e falar, opa, né? Vamos parar um pouco. Só que por outro lado eu penso que se eu não fizesse, né, Ana, nada disso, eu não sei se eu teria essa saúde mental que eu tenho hoje, né? E esses dias eu ouvi uma coisa muito importante. Alguém falou pra mim assim, Linda, você consegue falar de tudo isso, da palestra, ir lá conversar com os médicos, falar, cobrar da política, né, Ana, esse avanço de doenças raras, você consegue fazer tudo isso porque você foi curada. A pessoa jogou isso pra mim. Aí depois eu fiquei refletindo sobre isso, né? E aí agradeço a Deus, né? E penso, então tá, né? Então... Ai, que bom. Linda, a gente vai precisar ir finalizando o nosso encontro. Tá muito bom, eu tô aqui, né, emocionada, né, com a sua história. Toda vez que eu volto, tenho contato com ela, me emociona, né? Mas eu queria que a gente terminasse assim, falando especialmente então com as mães enlutadas. Ana, né? A gente falou aqui, né, mas se você é mãe enlutada, assim como eu, né, a gente aprende que não é daqui 5 anos, daqui 10 anos que a gente vai deixar de viver o luto. Mãe, ela incorpora o luto materno, né? Agora, sim, a gente precisa mesmo assim lembrar que nós somos mulheres. Antes de mãe atípica, nós somos mulheres, né? Antes de mãe enlutada, nós somos mulheres. E como a gente mencionou aqui, dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra fazer caminhada, dá pra você ler um livro e principalmente se envolver num projeto social. E se você mora em Curitiba e região, se abraça ao meu projeto social, né? A gente faz Páscoa Solidária, Natal Solidário, Dia das Crianças e os cafés com as mães atípicas. A gente também quer tirar as mães da bolha, né? E mostrar que é possível seguir em frente. Gratidão, só tem que agradecer, Ana. Imagina, eu que agradeço, né? Em meu nome, de todo mundo que está assistindo, né? Tenho certeza que está sendo muito inspirador, está sendo uma injeção para as mães que estão vendo, para as famílias, em qualquer etapa que elas estejam, porque nós passamos aqui pela etapa das dúvidas, da busca por diagnóstico, de tratamento, do luto, do pós, né? Da vida depois do luto que existe, né? E está sendo transformada.
O Instagram da Linda tá disponível, né, aqui no nosso vídeo, então segue ela nas redes sociais, ela sempre divulga lá as ações, quando vai ter café, as rifas solidárias, ela faz rifa às vezes para ajudar a pagar alguns exames que são extremamente caros, né? Então, acompanham lá, você vai conhecer mais ainda esse projeto, de repente você pode participar de alguma forma, né, com o seu serviço, com alguma doação, né, ou se você é mãe, usufrua disso que está aí para você, né, é bem importante também. Linda, muito obrigada. Tem aqui um pequeno mimo para você se cuidar, né? Algumas coisinhas aí para ter um momento relaxante, né? Pra gente manter essa mensagem de autocuidado, né? Muito obrigada mesmo, gratidão enorme, né? Pessoal, quem puder, leia um livro também, né? Tá saindo agora, né? Filme e leia o livro. Isso mesmo. Então tá bom. Muito obrigada, Linda. A gente encerra por aqui hoje, então a gente se vê na próxima semana com mais uma história inspiradora também. Até mais!